Senhor Almirante, bom dia. Meu nome é Álvaro Mortari, eu sou empresário. A minha pergunta seria o seguinte: qual é realmente o estudo que está sendo feito a respeito dos submarinos nucleares sendo construídos na França e no Brasil? E qual é realmente a participação dos nossos navios brasileiros, somente esses praticamente de guerra, que estão praticamente desativados? A minha pergunta seria essa. Obrigada, bom dia. Meu nome é Daniela Chiaretti, eu sou do Valor Econômico, sou repórter do Valor Econômico. Minha pergunta vai para o Rodrigo. Eu queria, por favor, se você pudesse nos atualizar em relação a Rio+20. Ali teve um esforço do Brasil para que algo acontecesse, e você citou aqui essa ideia desse protocolo legalmente vinculante para os recursos que não são de ninguém. Então, queria saber qual a ideia brasileira sobre isso, quer dizer, se o Brasil tem alguma proposta de quem tem que ser esses recursos. E a outra pergunta para o Almirante, se ele puder falar um pouco no plano de adaptação à mudança do clima que o Brasil acabou de colocar em consulta pública. Existe uma lacuna sobre informação na linha do mar, na linha da costa, tem um nome técnico agora que me foge, a linha terrestre, ou seja, qual é exatamente essa linha para que se possam fazer estudos se o nível do mar subir 1 metro, 50 centímetros, o que acontece com a costa brasileira? Muito bem. Última pergunta, Bernard Mancier, aqui à minha esquerda. Muito obrigado. Almirante Leal Ferreira, por favor. A riqueza do Brasil está hoje no fundo do mar. É petróleo, amanhã será minérios e talvez a utilização das correntes marítimas para produzir eletricidade. Para proteger tudo isso, não se protege somente com navios ou com submarino. Tem que proteger 3 níveis: abaixo da água, a nível da água e em cima da água. Quais são os planos da Marinha Brasileira para conseguir uma segurança suficiente desses 3 níveis da riqueza atual e futura do país? Muito obrigado. Muito bem, agora a palavra volta aqui à mesa, a começar pelo Almirante. O senhor precisa ligar aí. 4 perguntas aqui, iniciando pela submarinos nucleares. Na verdade, o que o Brasil fez em 2008, aproximadamente, ele se aproximou da França, foi uma decisão, junto com a França, de desenvolver submarinos convencionais. E o projeto de casco, que eles nos contribuiriam para a parte, vamos dizer, o casco, a estrutura do submarino nuclear. E caberia ao Brasil o desenvolvimento do reator, do seu reator, que já vem desde 1979, é um projeto bem antigo, aí em Aramar. E assim está sendo feito. Nós estamos construindo um estaleiro novo ali em Itaguaí, no estado do Rio, né, e junto com a DCNS, que está presente aqui, é uma parceria, o Debrecht DCNS Marinha do Brasil, está sendo construído o estaleiro, e simultaneamente estamos construindo submarinos convencionais. É um projeto francês, o Scorpene, que está sendo feito no Brasil. Nessa construção há uma grande transferência de tecnologia que nós esperamos que venha permitir a gente desenvolver o projeto submarino nuclear, que também está em andamento, tudo correndo mais ou menos simultaneamente. Esse projeto tem a participação de engenheiros franceses, mas na parte ao submarino propriamente dito. Quando nós entramos no submarino nuclear, no reator, na planta propulsora, nós não temos ajuda de ninguém, cabe ao Brasil desenvolver, e nós estamos fazendo aqui na Universidade de São Paulo, existe um escritório da Marinha, junto com técnicos da USP, e em Aramar é onde há os nossos laboratórios, onde nós vamos instalar o laboratório, o reator de terra, e junto com esse reator também estamos fazendo o desenvolvimento de produção do combustível nuclear,
que já o ciclo nós já dominamos, agora temos que transformar esse ciclo que já temos em escala laboratorial em escala industrial. Em todas as etapas, nós já temos algumas etapas em escala industrial, mas o projeto é que a gente venha a ter todas as etapas em escala industrial. E o casco do submarino está sendo desenvolvido em parceria com auxílio da França. São engenheiros brasileiros, mas recebem auxílio da França. Então, esse é o projeto do submarino. O senhor bem falou, não atinge os navios de superfície, a nossa esquadra hoje é o nosso navio de superfície, e quando a gente vê o problema estratégico da Marinha, é muito importante que a gente tenha uma boa esquadra de superfície. O navio, o submarino, é uma grande arma de dissuasão e é uma arma de combate. Mas na fase de crise, né, ou a maioria das tarefas que uma marinha tem, ele não atende. Nós precisamos ter navios de superfície também. E nossa esquadra hoje está muito envelhecida. É uma preocupação, por exemplo, o Porta-Aviões São Paulo, que está com 53 anos de idade. Né, nós estamos com navios com alguns navios com mais de 50 anos, a maioria com mais de 30 anos. Então, isso nós temos que realmente fazer uma renovação, que depende muito da disponibilidade de recursos, que no momento não temos. Mas tem plena consciência de que hoje nós estamos com uma esquadra de superfície muito, muito envelhecida. Tá? Quanto os outros navios distritais, né, que são forças menores, esses não. Esses nós também são navios que atendem bem às necessidades. Os nossos fuzileiros navais também, a Marinha está muito bem. Tá muito, uma força que está muito moderna, muito balanceada, é barato. O fuzileiro naval comparado com a esquadra é muito barato. Agora, a nossa esquadra, que vai capaz, realmente o núcleo do poder naval brasileiro hoje precisa ser renovado. Tá bom? O Costa Brasileira a nível do mar, esse é um assunto que nós estamos ainda tateando. Eu acho que o Brasil, o mundo está tateando o real ameaça que representa essa elevação dos níveis do mar, que afeta até a mim, pessoalmente, que moro na Barra da Tijuca, né? Com certeza, se subir eu não teria onde morar. Mas a verdade é que nós... Acho que eu venho para cá. Aliás, é uma boa opção. Mas nós vamos ter que estudar isso, a Marinha vai participar com certeza, não será o único órgão. Nós temos a CECIM, o Almirante vai fazer uma apresentação depois, vai aprofundar, mas a CECIM hoje é a Secretaria de Coordenação dos Recursos do Mar, todos os ministérios que trabalham nisso, e existe uma parceria muito grande nessa área, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Instituto de Pesquisa. Acho que nós todos vamos ter que estudar para realmente, primeiro, identificar as reais dimensões do problema. Eu acho que hoje o mundo ainda está meio... Né, e segundo, as consequências dessa... E a terceiro, como fazer para enfrentar o problema. São 3 atividades. A Marinha, obviamente, estará participando muito dessa área, e as nossas pesquisas, nossas atividades na Antártica já estão voltadas para estudo alguns cientistas. A Marinha na Antártica ela dá o apoio logístico aos cientistas que são indicados pelo CNPq, pelo CAPES, né, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o coordenador da pesquisa científica. E nós apoiamos, e realmente muita coisa já é voltada para esse problema. Mas é uma grande incógnita. Tá? E segurança, nós temos, além da esquadra, a necessidade de renovação da esquadra, existe um projeto que é a CISGAAS, que é exatamente o controle e a monitoração das águas jurisdicionais brasileiras, por intermédio de satélites, de aeronaves. Ou seja, hoje nós temos um controle, o Brasil, a maioria dos países é assim, tem um controle muito grande voluntário. Os navios que querem se identificam e se colocam sua derrota para os órgãos de controle da Marinha Brasileira. Isso acontece em quase todos os países. Mas se houver algum navio que não queira se identificar, ele com certeza penetra em nossas águas e, exceto em algum ponto, a maior parte do trânsito dele não será monitorado, não será acompanhado. Essa é uma preocupação, isso não é só nosso, nós estávamos com um projeto extremamente ambicioso de fazer o controle em diferentes níveis de acurácia, vamos dizer, de toda a costa brasileira. Então, nós teríamos na costa, por exemplo, de Santos para Vitória, onde está o núcleo econômico, onde a maior parte do trânsito seria extremamente rigoroso. Em regiões em que o tráfego marítimo é menor, ou que a ameaça seria menor, nós teríamos níveis diferentes desse acompanhamento dos navios. Lamentavelmente, tendo em vista as restrições, no momento nós suspendemos esse projeto. Nós não interrompemos, não cancelamos, ainda é uma meta, nós queremos esse projeto, é importante para o Brasil que a gente tenha
o SISGAS, né, o Sistema de Monitoramento da Amazônia Azul, mas no momento, na mínima condição financeira, nós avançarmos com eles. Então nós estamos suspendendo. Então esse seria, ou seja, nós vamos ter submarinos, vamos ter navios de superfície, junto com navios de superfície associados a ele temos uma aviação orgânica, é o caso do porta-aviões ou de fragatas que transportam helicópteros, e controlando tudo isso, teríamos o projeto SISGAS, que manteria um quadro bem claro da situação em nossas águas jurisdicionais, com todos os navios que estão transitando aqui devidamente acompanhados, coisa que hoje, no momento, nós não temos. É extremamente voluntário. Só para o senhor ter uma ideia, mesmo sendo voluntário, a Marinha hoje acompanha diariamente 1.680 embarcações, a média nossa. 1.600 embarcações são acompanhadas pela Marinha Brasileira, das quais 650 são navios mercantes, espalhados pelo tráfego de interesse do Brasil no mundo inteiro, mas principalmente em nossas costas, e 1.000 são embarcações pesqueiras. Mas existe, com certeza, muitas embarcações que entram em nossas águas jurisdicionais e que não comunicam que estão entrando, não estão sendo acompanhadas. Rodrigo, você tem uma pergunta que a Daniela te fez. Daniela, você pediu uma atualização a partir da Rio+20, né? Bom, a Rio+20 foi, como a gente sabe, um momento importante, quer dizer, daí se extraiu uma declaração que se chamou O Futuro que Queremos. É uma série enfim, de orientações e de princípios aí que praticamente todos os países que vieram aqui, que participaram, se comprometeram a seguir. Em geral, quer dizer, o Brasil é um dos países mais comprometidos com essa negociação em relação à mudança de clima. Existe um investimento intelectual, financeiro, realmente o Itamaraty está bem voltado, digamos, para não só essa área, mas enfim, é uma das áreas prioritárias hoje em dia. E a atuação tem sido no sentido de tentar garantir, como eu tinha mencionado antes, quer dizer, um tratamento igualitário. Esse princípio que eu mencionei das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é hoje em dia uma coisa importante. Quer dizer, nós conseguimos consagrar isso na convenção, nas reuniões da Convenção Quadro. A gente vai ter agora a Conferência das Partes em dezembro. E a ideia é tentar aprofundar essa ideia. Quer dizer, os países em desenvolvimento têm que ter o mesmo acesso a recursos marinhos, genéticos, né, nesse caso, mas a recursos como um todo, e tem que ter suas responsabilidades muitas vezes atenuadas pelo próprio processo histórico, enfim, e é um pouco essa a ideia. Em relação aos recursos genéticos marinhos, né, em áreas de fora da jurisdição nacional, as duas ferramentas principais seriam a transferência de tecnologia e a capacitação. Quer dizer, a ideia na conformação desse acordo juridicamente vinculante é que existam disposições que, de alguma forma, permitam aos países em desenvolvimento ter essa transferência de tecnologia dos países que já fazem essa pesquisa normalmente, que praticamente são donos de quase todas as patentes. Né? Existe aí uma disparidade muito grande. E uma capacitação também, quer dizer, atividades para... É um pouco o ensinar a pescar, quer dizer, a gente não está querendo, né, enfim, benefícios, a gente quer, na verdade, a gente, eu digo, enfim, um grupo de países em desenvolvimento em geral, ter as condições muito parecidas, digamos, em termos de tecnologia, pelo menos, para fazer esse tipo de estudo. Então, eu diria que enfim, o que eu destacaria em relação à Rio+20 é que ela deu muita força em relação a essas negociações. Quer dizer, o Brasil está chegando com uma teoria, enfim, com um conjunto, uma política muito bem elaborada, e nós temos angariado muito apoio em relação a, não só de países em desenvolvimento, quer dizer, há muita gente na União Europeia que pensa como a gente, então acho que a gente está no caminho certo. Muito bem, antes do aguardado intervalo, eu vou passar a palavra ao presidente, que vai falar e depois o senhor tem que se retirar. Depois vamos ao intervalo. Eu, evidentemente, não vou cercear o direito de ninguém ao intervalo, mas pediria que a gente, em 15 minutos, estivesse de volta aqui para retomar os trabalhos. Presidente. É muito breve, só para expressar a minha alegria de ver o tipo de debate que está sendo travado aqui. Nós já realizamos nesse Instituto, creio que 400 seminários, uma coisa assim, desde que nós começamos. E, na verdade, o objetivo é tratar das questões de interesse a uma agenda brasileira no contexto internacional. E eu acho que é muito importante termos a visão de Estado. E aqui, hoje, foi isso. Quer dizer, qual é o problema do Estado? Não se trata de discussão de governo, de partido, não.
quais são os interesses do povo e do Estado. Eventualmente, poderá haver seminários mais específicos, mas é preciso que nós mantenhamos vivo esse espírito que requer uma certa continuidade. Alguns desses programas nós já ouvimos falar há muito tempo e vão avançando, etc, etc. E eu acho que é preciso aumentar o grau de consciência nos formadores de opinião pública brasileira a respeito das questões de segurança. E nós estamos assistindo agora, nesse momento mesmo dramático do mundo, que nós precisamos olhar com mais atenção. E a questão aqui é econômica, sem dúvida, mas é também de segurança. De modo que nós temos que generalizar a compreensão desses processos e não nos assustarmos ao se falar de quais são as necessidades de segurança de um Estado democrático. Porque tem necessidades óbvias e é preciso que haja meios para isso. Os meios, claro, não dependem só de se desejar, é preciso que haja os meios. Mas mesmo quando não haja os meios, os objetivos têm que ser mantidos, para que no momento oportuno nós possamos desenvolver os meios necessários. Eu acompanhei alguns desses projetos de Aramá, por exemplo, né? E mesmo da fabricação das palhetas, da emissão de combustível. São assuntos muito delicados e que devem ser do conhecimento público, para o público saber do que se trata, porque não é secreto no mau sentido, é no bom sentido. Quer dizer, há uma tecnologia que é desenvolvida aqui pelo Brasil, não é? Assim como é importante que o público tome conhecimento que, às vezes, há dificuldades. Por exemplo, aqui se falou de aviação embarcada. Isso me deu uma dor de cabeça enorme, enorme, porque na época não era aceita a ideia de ter uma aviação embarcada. É preciso persuadir. Primeiro é preciso que os tomadores de decisão, eles próprios se interessem pelo assunto e se convençam, para depois convencer as demais partícipes da segurança nacional de que é preciso ter uma aviação embarcada. A questão do submarino nuclear não é questão da guerra, não. É questão da defesa. É a questão do interesse do Brasil ter um desenvolvimento nessa área, porque isso dá uma vantagem estratégica enorme ao país que disponha de um submarino nuclear, como também dispor de porta-aviões tem seu significado do ponto de vista da segurança nacional. De modo que eu fiquei muito satisfeito de ver, e agradeço mais uma vez os que apresentaram aqui, especialmente eu sei como é difícil a vida dos que têm funções de comando geral, sua presença aqui, e a sua presença em nome do Itamaraty, e eu só lamento não poder participar do resto do dia, dada a minha avançada idade. Muito obrigado.